Bom, pessoal, então hoje a gente vai continuar estudando os chamados pontos notáveis do triângulo, tá? São aqueles lá que acredito que vocês também já devem ter ouvido falar, que é o baricentro, incentro, ortocentro, qual mais que falta? Circuncentro também, né? Acho que, se eu não me engano, são esses 4 pontos, né? E a gente vai ver aí algumas características deles e fazer algumas questões aí para a gente fixar melhor esse conteúdo, certo? Então, vamos lá. Pontos notáveis do triângulo. Então, vocês viram que na aula anterior a gente estava falando de quadrilátero, né? E agora voltamos para triângulo. É porque há uma correlação, né? A gente vai ver isso na próxima aula entre esses dois conteúdos, né? O fato é que nunca sai do contexto propriamente dito, né? Então, o primeiro desses pontos que a gente vai estudar é o chamado baricentro, né? Alguém lembra o que é o baricentro de um triângulo? Ou não viram esse conceito? Não? Nada? Não lembro. Não? O baricentro você pode associá-lo com o centro de gravidade, né, da sua figura. Isso é claro, a gente está falando de figuras abstratas, né, mas se você fosse construir um triângulo de madeira, por exemplo, seja qual forma ele tiver, seja um triângulo equilátero, seja escaleno, seja qualquer tipo de triângulo, ele vai ter um ponto lá, um ponto interno a ele, em que você vai centralizar toda a massa desse objeto, né? Esse ponto é o chamado centro de gravidade, e no caso de figuras abstratas a gente chama de baricentro, tá? E na verdade, aqui para uma definição mais direta, a gente pode entender o baricentro como... Não precisa de uma definição. Deixa eu ver como é que eu coloco de uma maneira mais direta possível. Poderia ser como um encontro das medianas, né? Acho que poderia ser assim. Encontro das medianas de cada um, né, de cada um dos vértices, né? Então, fazer assim. Vou colocar, tentar fazer uma definição em uma linha, né? Ponto de encontro. Ponto de encontro das três medianas. Um triângulo ele vai ter três medianas. O ponto onde essas três medianas se encontram é o que a gente vai chamar de baricentro, tá? No livro lá mesmo que eu disponibilizei para vocês, o autor define assim: as três medianas de um triângulo interceptam no mesmo ponto que divide cada mediana em duas partes, tais que a parte que contém o vértice é o dobro da outra. Mas isso é mais do que uma definição. Ele está dizendo a consequência do baricentro, né, que a gente vai entender agora, né? Mas uma definição direta é que o baricentro ele é o ponto onde se encontram as três medianas do triângulo, ok? Então, como que a gente pode ilustrar essa ideia, né? Tentar fazer assim, fazer aqui um triângulo qualquer, né? E lembrando que mediana ele é o segmento de reta que une cada um dos vértices, né, ao ponto médio do lado oposto a esse vértice, né? Então, se eu tenho aqui os pontos A, B e C, né, e digamos que o ponto médio
desse segmento BC esteja bem aqui, ó. Vou colocar de forma aproximada, né? Vou chamar esse ponto médio de N1, né? Então, a mediana associada ao vértice A, né, vai ligar esse vértice A ao ponto M1, tá? Então, qual é a característica? É que ele divide esse segmento em duas partes iguais, ok? E assim como as outras medianas que a gente pode construir, né? A que é relativa ao vértice B, por exemplo, né? Vai dividir o segmento AC em duas partes iguais. Vou chamar aqui esse ponto de M2, né? E vou traçar um segmento de reta unindo esse vértice ao ponto M2, né? E por último, vou dividir o segmento AB em duas partes iguais, vai dar aqui mais ou menos nesse ponto, chamar esse ponto de M3, né? E vou unir este ponto ao vértice C, né? Finjam que está bem certinho, né? Claro que para coincidir aqui de forma exata, eu teria que ter feito as medidas de forma bem criteriosa, né? Mas vocês viram que quase coincidiu, né? Para quem estava fazendo assim só no olho, né? Até que deu quase certo, né? Fazendo assim de forma bem rigorosa, os pontos coincidiriam corretamente, tá? E esse ponto onde eles coincidem, vou chamar de G, né? Que vai ser o ponto ao centro de gravidade, né? Como eu falei do início, essa é a motivação física por trás, né? Esse ponto ele concentra a massa do objeto, é o que equilibra esse objeto em formato triangular, tá? Então eu consigo, por exemplo, construir um triângulo de madeira com esse formato, encontrar este ponto assim medindo de forma bem exata, né? E equilibrar esse triângulo em pegar aí uma estaca, né, de ferro, com uma ponta de ferro, né? E se eu encaixar corretamente sobre esse ponto, não precisa nem fincar na madeira, né? Basta equilibrar corretamente e o triângulo ficará parado, né? Todo equilibrado sobre um único ponto, tá? Então é meio complicado fazer isso na prática, né? Mas dá para fazer, tá? Então, quais são as consequências, né, do baricentro em relação a essas medianas que a gente traçou aqui, né? Alguém entrando, tá. A consequência é o seguinte, ó, pega por exemplo esse segmento AM1 que a gente traçou, né? Esse segmento, onde o ponto G pertence a ele, né? Ele está dividido em três partes iguais, né? Eu tenho esse segmento aqui, ó, e esse segmento. Mas espera aí, você falou três partes iguais, né? Sim, tem duas partes desiguais e três partes iguais, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se essa parte aqui ela mede um comprimento tanto, né? Esta outra parte ela mede duas vezes esse comprimento, né? Então eu consigo dividi-la em duas vezes esse comprimento. Como é que eu vou representar isso aqui? Eu vou colocar assim, ó. Aqui é um segmento assim, e esse aqui vai estar dividido em dois, né? E cada um desses segmentos medindo dois tracinhos também, tá? Então significa que esse segmento AM1, né, ele pode ser escrito assim, ó, como AM1, né, igual ao segmento M1G, né, mais AG, né, onde esse segmento AG ele é igual a duas vezes M1G, né? Ou seja, você pode dizer que esse segmento AM1 é igual a 3 vezes M1G, né? Então, você sempre vai ter essa situação, né, em que essa mediana vai estar dividido em dois segmentos desiguais, né?
de tamanhos desiguais. Você pode pegar o menor desses pedaços. Então, toda a mediana será igual a 3 vezes o menor desses pedaços. Tá? Então, é uma maneira mais informal de dizer isso que eu estou representando aqui. Ok? Então, vamos tentar justificar isso geometricamente, né? Vou colocar aqui. Fazer assim, ó. Nossa hipótese é a seguinte: é de que AM1, BM2 e CM3 são medianas. Então, AM1, BM2 e CM3 são medianas. Né? Vou fazer assim, vou tirar isso daqui, colocar aqui embaixo. Essa é a nossa hipótese. Então, admitindo que esses segmentos são medianas, o que a gente vai tentar concluir é o seguinte. Vou colocar aqui a tese. A caneta não está ajudando muito. Pera aí. A tese é de que eu tenho que a intersecção entre esses segmentos, os segmentos AM1, BM2 e CM3 é um único ponto, né? Então, o único ponto onde eles se intersectam é nesse ponto aqui que eu chamei de G. Então, AM1, intersecção BM2, intersecção CM3, tem como único ponto comum o G. Né? Então a gente tem que verificar se isso é verdade. E o outro fato é que eu quero saber, por exemplo, se esse segmento AG é 2 vezes o segmento GM1, né? Ou o que é equivalente, como eu acabei de escrever aqui em cima, né? Se toda a minha mediana AM1 é igual a 3 vezes GM1. É uma outra maneira de escrever isso. Tá? Mas vou colocar na primeira forma, que é o que mais aparece. Né? Vou colocar assim. Temos que tentar mostrar que o segmento AG, né, que é esse segmento aqui, ele é igual ao dobro do segmento GM1, que é esse segmento aqui, ó. É igual a 2 vezes GM1. Né? E de forma análoga, aqui eu tenho, por exemplo, que BG, né? Vai ser igual a 2 vezes GM2. E por fim, sobrou o CG. Vai ser igual a 2 vezes GM3. Né? Então, admitindo, mais uma vez, admitindo por hipótese que esses segmentos que eu coloquei aqui em vermelho são todos medianas, em tese a gente é capaz de concluir todos esses dois fatos aqui, tá? Com base no que a gente já viu aí de geometria. Né? Então, para tentar concluir isso, a gente tem que tentar demonstrar. Né? Vamos fazer aqui.
Vou colocar aqui embaixo uma demonstração. Bom, para demonstrar, eu vou copiar essa figura aqui porque fica mais fácil, né? Fazer o que eu vou fazer e ficar mostrando na figura o que está acontecendo, né? Acho que é mais ilustrativo. Então, vamos fazer assim. De início, a gente não sabe, não vamos chamar esse ponto central aqui de G. Tá? Vamos fazer... Como é que eu posso pegar aqui duas medianas por enquanto, né? Qual delas que eu vou selecionar? Vou pegar essas duas aqui que são mais evidentes, a M2 e a M3, tá? Então, seja essa mediana BM2 e CM3. BM2, e eu vou fazer a intersecção entre elas, né? E vou dizer, por enquanto, como eu só estou considerando as duas, eu vou dizer que o resultado dessa intersecção é um ponto X. Aqui, né? Então, por enquanto, vou chamar esse ponto aqui de X, tá? Então, o que a gente pode fazer, né? Vamos considerar... Tá. Fazer assim. Deixa eu ver que cor eu vou usar aqui. Vou pegar esse verde. Vamos construir junto com desses segmentos aqui, ó, M2 e M3, né? A gente vai construir, vamos unir esses dois segmentos, né? E vamos fazer o seguinte: vamos pegar o ponto médio desse segmento aqui, ó, desse segmento X e C, né? Então vou pegar aqui o ponto médio entre eles, digamos que esteja bem aqui, né? E o ponto médio de B e X, né? Digamos que esse ponto esteja aqui, tá? Então vamos chamar esse ponto de D e esse ponto aqui de E, tá? Então vamos fechar esse quadrilátero para ver o que forma. Por enquanto a gente tem formado aí um paralelogramo, né, como foi visto aí na aula anterior. Então, se eu peguei o ponto médio, significa que esse segmento é igual a esse, assim como esse segmento aqui é igual a esse, tá? Então, só isso que a gente pode afirmar por enquanto no que diz respeito a essa nova figura formada dentro do triângulo, né? Então, vamos ver. Deixa eu ver que abordagem a gente pode utilizar. Tá, então pegar aqui BX e CX. Então vamos fazer assim, vamos considerar agora esse triângulo inteiro ABC e vamos ver o que dá para tirar dele. Acho que melhor assim. Triângulo ABC, né? Então, relativo a esse triângulo, temos o seguinte: temos que o segmento AM3, que é esse segmento que aparece bem aqui, AM3, tá? Ou seja, eu estou pegando esse segmento aqui, ó, e
AM3. Se ele é ponto médio, né, se M3 é ponto médio de AB, então ele vai ser igual a... Vai ser igual não, vai ser congruente a BM3. Congruente a BM3. Lembrando que congruência aqui, né, a gente está... a maior parte das vezes a gente está se referindo à igualdade, né? Mas para manter a formalidade no que diz respeito à notação, a gente usa o símbolo de congruência, tá? E também temos que a M2 é congruente a CM2, ou seja, esse segmento aqui, ele é igual a esse segmento. Afinal de contas, M2 divide AC no meio, tá? Então, a M2 é congruente a CM2. Né? Então, relativo a esse triângulo ABC, temos essas duas informações. Né? E com isso, o que dá para concluir a respeito? Né? A gente traçou esse segmento M2 e M3, né? E formando um segmento que é paralelo a BC. Né? Então a gente diz que esse segmento aqui, ó, M2 e M3, é paralelo à base do nosso triângulo, ou seja, paralelo a BC. Tá? Então, M2, M3, paralelo a BC. Né? E mais, ainda por construção, temos o seguinte, ó, reparem bem, né? Esse segmento aqui, ó, AM2, ou quer dizer, AM3, ele tem metade do segmento AB, certo? Da mesma forma, esse segmento AM2, ele tem metade do segmento AC, tá? Agora, reparem nesse triângulo menor que se forma aqui, e em todo o triângulo ABC. Reparem só nesses dois triângulos. Né? Eles têm esse mesmo ângulo no vértice A. Né? Esse mesmo ângulo aqui, ó, são alternos internos. Né? Da mesma maneira que este ângulo aqui é igual a esse outro ângulo aqui também. Tá? Então, esse triângulo formado aqui, ó, AM3M2, ele é congruente a ABC. Né? Então, se eu tenho que o comprimento AM3 é metade de AB e AM2 é metade de AC, significa que M3, M2, esse segmento aqui, ele também vai ser metade desse comprimento BC. Né? Então, é o argumento da congruência de triângulos. Né? Então, aqui temos que M2, M3 vai ser BC dividido por 2. Tá? E, da mesma maneira, se eu considerar... É o mesmo argumento, só que com um triângulo diferente. Eu vou pegar aqui o triângulo, lembrando que esse ponto aqui pra gente é o X por enquanto. Né? É o triângulo X, B e C. Então, triângulo X, B e C. Né? Vou colocar aqui um pouco mais para baixo. A partir desse triângulo XBC, a gente tem que... deixa aparecer a figura, né? O segmento B e D, né? Esse segmento aqui, ó, B e D, ele é igual, em termos de tamanho, né, ao segmento TX. Então a gente fala que eles são congruentes. É o mesmo argumento que eu utilizei no caso anterior. Né? Então eu tenho que XD é congruente a BD. Né? E de forma semelhante temos que o XE, agora aqui do outro lado, né? Esse segmento XE, ele vai ser igual a CE, porque a gente pegou esse E justamente no ponto central, né, no ponto médio do segmento CX. Então, aqui vai ser igual a CE.
né? Então, com isso, ó, novamente, a gente vai prestar atenção só nesse triângulo aqui, menor, né? No triângulo XBC, e nesse triângulo menor formado aqui dentro dele, que é o triângulo XDE. Esses triângulos são congruentes pelo mesmo motivo da análise feita anteriormente, né? E mais, são congruentes onde os lados tem exatamente, os lados desse triângulo XDE são exatamente metade, cada um dos lados corresponde à metade dos seus lados correspondentes no triângulo XBC, tá? Então, pela mesma argumentação feita anteriormente, né? Então temos que DE é paralelo a BC. Opa, paralelo a BC. Portanto, a gente vai ter que DE é igual a BC sobre 2. Né? Mas, olha o que temos aqui, ó. M2, M3 igual a BC sobre 2 e DE também igual a BC sobre 2. Né? Com isso, a gente conclui que M2, M3 é igual a DE. Né? Onde estão esses segmentos? Ó? M2, M3 né? É igual ao segmento DE. Isso não era óbvio de início, né? A gente teve que demonstrar com base nos argumentos que a gente já viu anteriormente de geometria, né? Então, com isso, essa figura aqui de fato é um paralelogramo, né? Então, portanto, essa figura que a gente construiu lá, o M2, M3, DE, é um paralelogramo. Dá para a gente usar um argumento semelhante para poder mostrar que esse lado e esse lado aqui também são paralelos entre si e têm o mesmo tamanho, tá? É a mesma argumentação, só que utilizando triângulos diferentes. Então, com isso, temos o seguinte. Vamos ver o que dá para fazer agora. Aqui, esse segmento XD, ele é igual a XD se é um paralelogramo, significa que essa diagonal aqui, né, e essa diagonal aqui se interceptam no meio, né, de tal forma que como a gente viu lá sobre os paralelogramos, né, se interceptam de tal forma que esse ponto central divide as diagonais exatamente em duas partes iguais, né? Então, significa que esse comprimento dx ou xd é igual ao segmento xm2. Né? Então, xd está parecendo xd2, né? É igual a xm2. Né? Então, com isso, a gente conclui que bx, né, que era aqui, ó, esse segmento bx, ele vai ser o que? A gente tem que esse segmento é igual a esse pedacinho aqui, ó, certo? Então, esses dois pedaços aqui têm o mesmo tamanho, né? E, por sua vez, esse pedaço aqui, o dx, tem o mesmo tamanho que esse pedaço BD por construção, né? Então isso aí praticamente já demonstra o que a gente queria fazer, né? Com isso a gente só conclui que o BX é 2 vezes o XM2, né? Então é isso, esse BX é 2 vezes esse segmento aqui, o XM2, né? Da mesma maneira, EX, que é igual a XM3,
eu vou ter que Cx é igual a 2 vezes xm3. Então já concluímos esses dois fatos com base nas construções que fizemos, né, que já é parte da demonstração. Então, a gente pode concluir com base nessas conclusões aqui que a gente já tem já de início, né, que a mediana BM2, essa daqui, ó, BM2, ela intercepta a mediana CM3, né, num mesmo ponto X, tal que esse segmento CX, esse segmento aqui, ó, CX, ele é igual a 2 vezes XM3, né? Então a gente pode concluir também que como eu coloquei aqui embaixo, né, que é igual a XM3, o que faz com que essas medianas AM1 que a gente não tratou de início, essa daqui, ó, quando a gente intersecta ela com uma das duas restantes, seja a BM2 ou CM3, por exemplo, vamos fazer assim, a AM1 intersectada com a BM2, né? Não vamos assumir de início que o resultado dessa intersecção seja o mesmo ponto X. Vamos admitir que seja um ponto Y qualquer. Tá? Vou fazer assim, ó. Cadê? Assim, ó, admitindo que a AM1, ao ser intersectada com CM3, tem em comum apenas um ponto que eu vou chamar de Y, né? Nosso objetivo vai ser concluir que esse ponto necessariamente é o ponto X de início, tá? Mas com isso a gente ainda não tem certeza sobre isso, né? A gente tem que tentar demonstrar, né? Afinal de contas, a nossa tese é que uma das coisas que a gente tem que demonstrar, né, é que a intersecção de todas essas medianas coincidem com um único ponto que eu chamei de G, né? Então aqui, ó, eu fiz a intersecção inicial entre duas delas que eu chamei de X. Agora eu vou fazer a intersecção entre duas outras que eu vou chamar de um outro ponto, né? E eu vou mostrar que esses dois pontos coincidem, né? Então é assim que a gente tem que fazer esse tipo de demonstração, certo? Então, como é que a gente faz? A M1 intersecção com CM3, né? Então, vou pegar essas duas aqui, essa e essa daqui, né? Poderia ser com BM2 também, não faz diferença, o argumento é idêntico, né? Então, a gente pode utilizar os mesmos argumentos feitos anteriormente, né, da construção aqui dos triângulos. A gente faz o argumento da semelhança de triângulos para poder concluir essas mesmas identidades que chegamos aqui, ó. Só claro, envolvendo outras grandezas, tá? Não vou fazer o passo a passo todo de novo, né? Admitindo isso, a gente chega no mesmo resultado que esse segmento aqui, ó, que o ponto CY, eu vou chamar esse ponto aqui também de Y, CY, ele vai ser igual a 2 vezes YM3. E também o AY vai ser igual a 2 vezes YM1. Tá? Então, como eu disse, os mesmos argumentos que eu utilizei aqui a gente pode utilizar para esse par de medianas, tá? É a mesma construção. Por isso que eu não vou refazer o passo anterior, mas a conclusão terá que ser essa daí, né? Então, se a gente chega nessa mesma conclusão como chegou nesses dois casos aqui anteriores, a gente só pode concluir que x e y coincidem, né? Então, portanto,
Portanto, x igual a y, né? Então, vou colocar aqui x igual a y, né? E com isso a gente pode concluir finalmente que a intersecção de AN1 com BM2 com CM3 coincide em um único ponto, que eu não vou chamar nem de x nem de y, vou chamar de g, como eu fiz de início, né? Então x e y aqui na verdade é um ponto central, o ponto de gravidade G, né? E ainda por cima a gente tem que AG é igual a 2 vezes GM1, né? BG é igual a 2 vezes GM2, né? E CG é igual a 2 vezes GM3. Né? E assim concluiria a demonstração. Ela é bem construtiva mesmo e utiliza basicamente semelhança de triângulos como a gente viu aqui, né? Não fiz o passo a passo dela todo certinho, né? Basicamente o que eu fiz? Eu peguei o primeiro par de medianas, né? E mostrei como que chega nessa relação, né? De que esse segmento do paralelogramo aqui ele corresponde a um segmento do triângulo ABC, né, um lado do triângulo ABC dividido por 2, e que portanto a gente conclui a primeira parte lá do teorema, certo? Então isso pode ser generalizado para os outros pares de mediana, né? E assim a gente demonstra o teorema, né? Então fiz só uma parte, o resto se conclui fazendo exatamente esse procedimento, né? Então fica meio desnecessário, né? Então vamos ver como que a gente pode aplicar esse resultado em um tipo de situação problema, né? Deixa eu pegar aqui uma questão. Pegar aqui um triângulo assim. Era para ser um triângulo, né? Aí. Então, esses vértices são os vértices A, B e C, que a gente já está acostumado. E eu vou traçar as seguintes medianas. Tentar, né? Ponto aqui. O ponto médio de AC seria mais ou menos aqui, né? Vamos ver se dá certo. E o ponto médio de AB é para cá. Deu quase certo de novo. Então, vou dizer que esse segmento aqui mede x, esse aqui mede y, esse mede z, né? Esse aqui mede 6, esse 14 e esse aqui mede 10, né? E esse ponto central é o nosso centro de gravidade, o baricentro G, tá? Então, fica a pergunta: qual é o valor de x, de y e de g? Ou de g não, de z. E como que a gente pode descobrir o valor desses lados aí? Alguma sugestão? X é igual a 7, porque x vai 2 vezes o lado de C até o ponto G. A gente sabe que esse segmento CG, que é pelo teorema, CG é igual a 2 vezes esse segmento menor, né? Então é 2 vezes x. Opa.
Sendo que CG é 14, então a gente tem 14 igual a 2x. Portanto, passo 2 dividindo, né? A gente tem x igual a 7, igual o colega falou. Aí qual a unidade de medida? Bom, o problema não está especificando, a gente deixa só 7 mesmo, certo? E o valor de y, como que a gente encontra? Y é igual a 2 vezes 6. Nesse caso agora o y é que é o segmento maior, né? Então, pelo teorema, a gente vai ter y igual a 2 vezes o segmento menor, né? E y igual a 12. Né? E por fim, o valor de z. Né? Nesse caso, o segmento maior é o AG, né? Então vamos ter que 10 é igual a 2 vezes z. Passando para cá, né, o 2 passa dividindo, o z é igual a 5. Deixa eu colocar como eu coloquei os outros, né? Fica assim. É uma aplicação bem simples de como a gente utiliza, né, esse teorema, mas a gente vai ver aí com os outros pontos notáveis, acho que dá para combinar ele em um problema um pouco mais elaborado, certo? Então vamos ver aqui qual o próximo a gente pode falar. Pode ser o incentro. Coloquei de azul, né? Então incentro. Né? Alguém lembra a definição de incentro de um triângulo? Ou já ouviu falar ou nunca ouviu falar? Acho que não, professor. Não? O incentro ele é o ponto que resulta do encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Né? Então, um triângulo tem três lados, tem 3 ângulos, né? Então ele vai ter 3 bissetrizes. O encontro do segmento que parte, né, dessas 3 bissetrizes vai ser um ponto que a gente chama de incentro. Tá? Então vamos escrever assim. Aqui eu coloquei como foi ponto de encontro das 3 medianas, né? Então eu vou colocar como ponto de encontro das 3 bissetrizes internas. Bissetrizes internas. Então, se fosse ilustrar, como é que ficaria, né? Vamos tentar fazer aqui o desenho dessa situação. Bom, deixa eu colocar assim. Tentar fazer parecido com o desenho anterior. Aqui. Né? Então, esse ângulo que está aqui, eu vou tentar dividir ele no meio através de um segmento. Vou colocar um segmento vou colocar de preto mesmo. Né? Então, de tal forma que essa região aqui, eu não estou preocupado em ligar esse vértice com o ponto central ou algum ponto específico. Tá? Eu estou preocupado em dividir esse ângulo aqui em 2 ângulos iguais. Tá? Então, por isso que essa é a preocupação na hora de traçar esse ponto chamado incentro. Então, vou colocar aqui logo os vértices, que é o A, B e o C.
né? Da mesma forma aqui, eu vou pegar aqui um segmento dividindo essa região angular em duas iguais, né? Vamos tentar. Acho que deu certo, mas tem que esticar ele aqui. Não. Acho que aqui deu um aproximado. Então esse ângulo igual a esse ângulo, né? E agora o último ângulo. Então aqui, bom, vou tentar fazer assim. Não. Aí, né? De tal forma que esse ângulo aqui seja igual a este outro ângulo, tá? Então assim a gente tem este ponto resultante. Vou colocar aqui esse ponto em azul, vou chamar esse ponto de S, né? E esse seria o nosso incentro, tá? Uma das características do incentro é o seguinte. Deixa eu ver aqui a cor que eu vou usar. Não, pode ser de vermelho mesmo, né? O que o incentro tem de especial é que ele faz com que esse ponto S ele esteja à mesma distância de cada um dos lados do triângulo. Por exemplo, desse lado BC, a distância, né, é um segmento que faz um ângulo reto, certo? Um ângulo de 90 graus. Então ele faz com que esse segmento de S até BC tenha o mesmo comprimento que este segmento aqui, ó, de S até AC, que por sua vez tem o mesmo comprimento que esse segmento de S até AB, né? Então essa é a principal característica do incentro, né? Então isso você pode ainda considerar que o incentro ele nada mais é do que o ponto que ele é o centro de uma circunferência inscrita a um triângulo, né? Se você fosse inscrever aqui uma circunferência, o centro dela coincidiria com este ponto S aqui, né? Por isso que fala incentro, né? Então, o que a gente pode fazer aqui anotar sobre as características? Deixa eu ver. Pronto. Ó, vou colocar esse segmento aqui, ó. Distância. Vou chamar esses segmentos. Ó, vou chamar esse segmento aqui de A, né, porque ele está oposto ao vértice A. Vou chamar esse segmento aqui de B minúsculo, né, que está oposto ao vértice B. E esse segmento restante eu vou chamar de C minúsculo, que está oposto ao vértice C, tá? Então, característica do incentro é que a distância que existe entre S e o segmento A é a mesma distância que existe entre S e o segmento B, que por sua vez é a mesma distância que existe entre S e o segmento C, tá? Então, de maneira bem direta, é isso que a gente tem como característica mais notável do incentro, né? Vou pegar aqui uma questão, a gente pode explorar essa característica. Cadê a questão? Foi do incentro. Tá. Aqui, exemplo. Vamos considerar um triângulo
Eu vou tentar desenhar a figura. Aqui um triângulo ABC. Deixa eu ver ABC. Aí ele dá um ponto P, que é um incentro desse triângulo, né? E diz que vou colocar aqui, esse ponto P vai dar mais ou menos aqui, ó. E diz que o triângulo BPC, BPC, esse aqui de azul, forma um ângulo de 125 graus nesse vértice P. Então vou colocar aqui um ângulo de 125 graus. Com isso, o problema pede para a gente determinar o ângulo A. Esse ângulo A aqui, ó. Então, sabendo que P é em centro. E agora, alguma sugestão de como a gente pode abordar o problema? O problema é um enunciado, mas eu transformei ele em figura, né, para a gente conseguir visualizar e manipular aí as informações com mais facilidade, certo? Então, se P é em centro, o que essa informação nos ajuda? Alguma sugestão? Vamos lá, gente, uma ideia. Tá. A gente sabe que ele tá a mesma distância dos lados. Oi? Que ele tá a mesma distância dos lados. Sim, é essa informação, né? Então, por exemplo, essa distância aqui, ó, a gente pode não saber exatamente onde quer chegar, né? Mas vamos usando a informação que a gente tem. Em problemas de geometria, geralmente é assim que a gente aborda, né? Então, por exemplo, essa distância aqui, a gente sabe, por exemplo, que ela é a mesma que essa distância aqui, ó, que por sua vez é a mesma que essa distância aqui. Então, todos eles formando o ângulo de 90 graus. Então, todos esses segmentos têm igual comprimento, né? Tá, mas e aí? E agora? Ele quer esse ângulo A, né? Então, sabendo só essa distância, o que mais isso nos diz sobre o problema? Que esse 125 ele é oposto pelo vértice. Aí fica esse 125 no outro lado também. Mas mesmo assim, a gente tem um problema. Se eu fosse continuar, né, esse segmento PC, por exemplo, né, ele não seria continuado por esse segmento tracejado aqui, não. Ele seria algo mais assim, ó.
né? Da mesma forma, esse segmento BP, ao continuá-lo, ele não coincidiria exatamente com o tracejado, né? Então esse segmento oposto pelo vértice, ele corresponderia a esse daqui, ó, né? Será que isso nos ajuda mesmo? Não. Não, né? Então vamos... Se ele coincidisse com o tracejado, seria bem fácil, né? Mas aí não é essa a intuição, pelo menos o problema não nos permite tirar essa conclusão. E agora? Olha só, P, ponto de encontro das três bissetrizes, né, internas do triângulo, né? Além dessa característica dessas distâncias serem iguais, né, esses segmentos aqui, ó, dividem os ângulos em ângulos iguais. É outra informação que não foi utilizada, né? E aí? Essa, inclusive, é uma das questões que está na lista, viu? Se ninguém dá uma luz de como a gente pode proceder, eu vou deixar para vocês continuarem tentando. Sugestões? Vou deixar sem nada aqui, melhor, né? Quero esse ângulo A. Ó, lembrando que eu posso ainda fazer o seguinte, já que o P é o encontro de todas as bissetrizes, eu poderia traçar mais uma aqui, ó, partindo de A, né? E vai dividir esse ângulo, seja ele qual for, em duas partes iguais, né? Vou dizer assim, já que esse aqui tá muito pequeno, vou deixar ele assim, sem nada. Esse aqui eu vou colocar 2. Fica menos confusa a imagem, né? Então aqui tem um ângulo, outro e outro, né? Então fica bem claro, tá? E agora? O que mais que falta de informação aí para a gente conseguir resolver? Lembrando que a gente só quer esse valor aqui, ó, o valor desse ângulo, né? O restante, se der para obter, bem, mas não é o foco.
Nenhuma ideia, gente? Nenhuma sugestão? Dá pra saber essa continuação do ângulo 125. Se fazer o quê? Dá pra saber a continuação dele. Se fosse uma volta completa, o ângulo de cima ali seria 235. Se for, você fala desse restante aqui, né? Isso. Sim, seria 235 para somar tudo e dar do 360, né? Mas no que isso ajuda a gente? Tô pensando. Já é alguma coisa, assim, já tá utilizando o que tem, né? Mas ainda não chega ao foco do problema. Professor, Sim. quando o senhor traçou esse pontilhado da reta A e tem um ângulo de 90 graus, o senhor cortou esse 125 ao meio ou não? Bom, tá cortado aqui em algum lugar, né? O problema ele não nos fala nada a respeito, né? E aí, tá cortado ao meio? Eu posso dizer, essa é uma boa pergunta. Eu posso dizer que esse ângulo aqui está dividido ao meio? Né? Sim ou não? Né? Tipo, não é no chutômetro. Se eu posso, eu tenho que mostrar por quê. Né? É um bom ponto de partida, né? E aí? Será que podemos fazer isso? O problema é ele não nos dá elementos suficientes para poder afirmar isso, né? Mas se a gente conseguir tirar essas informações do problema, tudo bem. O que não dá é partir do pressuposto de que esse segmento aqui, ó, esse ângulo está sendo dividido ao meio simplesmente porque o desenho parece que está assim, entendeu? Então, Eu acho que não, porque no caso o ângulo de 90 graus seria oposto ao vértice, aí 90 mais 90, 180, aí não daria 125. não entendi o argumento, repete por favor. Eu acho que não, porque no caso o ângulo de 90 graus, passando para o outro lado do ângulo, ficaria oposto, né? Só que aí daria 180, e no caso que a gente tem é 125. Seria isso? Aí no caso 90 menos 125, a gente acharia outro ângulo. Não necessariamente, porque você está falando desse ângulo aqui de 90, né? Desses dois. É esse, né? Esses aqui são uma coisa e esses dois ângulos que formam aqui são outra. Né? A gente não poderia misturar as análises. Né? Então não daria para concluir de início que esse ângulo não está sendo dividido ao meio simplesmente por conta da presença desse ângulo de 90 graus. É um probleminha. Ele não é tão difícil, mas como é uma questão da lista, eu queria que vocês dessem a ideia de como, a partir dessas duas informações, elas são suficientes. Ponto de encontro das três bissetrizes internas, isso aqui foi o que eu coloquei, né? E que esses comprimentos aqui têm o mesmo tamanho, esses tracejados, né? Deixa-me ver se tem algum outro resultado de relação de triângulos, talvez, que possa ser utilizado. Professor? Sim. Esse ângulo formado por esse tracejado de cima, entre eles, seria igual ao ângulo do A ali? O ângulo formado pelo tracejado? Esse de cima, os dois de cima ali, ó. Sim. Entre eles. Esse aqui e esse aqui?
O ângulo traçado entre eles seria igual ao ângulo lá? Ah, você fala esse ângulo aqui, né? Isso. Porque são lados iguais, né? Ah. Bom. Porque aí a gente teria o seguinte, né? Essa figura seria assim. Deixa eu tentar desenhar. Aqui ficou horrível. Peraí. Aqui é o ângulo de 90. Esse aqui também é um ângulo de 90. Né? A gente só sabe que esses dois ângulos aqui são de 90 graus. Esse é o ângulo que a gente quer. Aí teria que saber. Aí a sua pergunta é se esse ângulo aqui e esse são iguais, correto? Correto. E esses dois lados de baixo são iguais também. Pois esses dois lados, ó, esse e esse são iguais, né? E o que mais a gente pode concluir? Ó, se fosse dividir ao meio, né? A gente teria que esse triângulo, né? Esse triângulo retângulo e esse outro triângulo retângulo aqui, correto? Então, por semelhança de triângulo, esse lado também seria igual a esse lado, né? Então, ó, temos que esse lado igual a esse lado e esses dois aqui também são iguais por construção, né? E agora, a gente pode concluir que esse lado e esse daqui são iguais? Não. Porque se pudesse seria fácil, né? A gente teria que cada um desses ângulos são de 45 graus, né? Aí esse triângulo na verdade ele seria retângulo, né? Porque aqui seria um ângulo de 90 graus também, né? Mas foi uma boa observação. Eu acho que bem aqui, ó, analisando o que acontece nessa parte da figura, dá para tirar a resposta do problema, tá? Semelhança de triângulos, ok? Bom, esse daí eu vou fazer assim, vou deixar vocês pensarem um pouco mais a respeito, né? E tentem fazer, é interessante esse exercício. Na verdade, quando eu coloquei na lista, eu achava que ele era um pouco mais fácil, né, do que isso, mas ele está me parecendo mais interessante do que eu imaginei, né? Eu vi aqui uma forma de fazer envolvendo a semelhança de triângulos, né? Envolvendo essa parte aqui do triângulo e essas características de incentro da figura, né? Quero ver se vocês conseguem. Eu ainda não resolvi para chegar no valor do ângulo. Vou tentar depois para ver se eu chego no resultado, né? Mas caso vocês não consigam, aí eu faço um vídeo e coloco aqui no canal resolvendo essa questão, beleza? Essa parece ser bem legalzinha, né? Vamos. Cadê? Incentro. Essa é o incentro, que são o encontro das três bissetrizes internas. Tem também o ponto resultante do encontro das mediatrizes, que é o chamado circuncentro. Vou colocar aqui. Como é que eu coloquei a outra? Foi ponto de encontro das três bissetrizes internas. Então, ponto de encontro das três mediatrizes. Professor, Sim. posso
Posso essa mais uma tentativa naquele ali? Pode falar aí. Se eu traçasse uma linha reta entre esses dois ângulos de 90 graus aí, dividiria eles ao meio? Você fala esse aqui? Isso, Peraí. uma linha reta entre eles. Assim? Isso. Dividiria eles ao meio? Vamos ver. Acho que teria que ser por construção, né? Isso aí depende do que você queria, do que você quisesse obter, né? Vamos ver o que dá para fazer. Eu estava pensando que poderia dar um ângulo de 90 graus ali, ó, né? Na intersecção das retas. Aqui, né? Isso. Aí somava com a metade do outro ângulo de 90 graus e descobria a outra metade do lado. É porque aí na verdade volta a situação anterior, né? Aí aqui, ó, se dividisse ao meio exatamente, esse ângulo aqui estaria definido, que era 45 graus, e portanto aqui seria 45, né? Aqui, por ser uma bissetriz, esse outro ângulo seria 45, portanto esse outro ângulo aqui seria reto, né? Assim, não é que não seja reto, né? Como eu falei, eu ainda não resolvi o problema, eu preciso analisar com mais cuidado para saber se a construção é válida, né? Mas você falou traçando essa figura de tal forma que esse segmento seja paralelo a BC, né? Isso. Vamos ver. Não, só cortaria ao meio, exatamente ao meio, se a gente soubesse de antemão qual o valor desse ângulo aqui. Ele teria que ser 45 graus, a gente já sabendo de antemão, né? Ou o ângulo da base aqui, se fosse de 45 graus, né? Que aí bastaria comparar, né? Não, acho que não dá para fazer desse jeito não. Assim, é um pouco mais delicada essa construção aí. De fato, cortaria esse ângulo em duas partes, esse ângulo de 90. Agora, qual o comprimento de cada um dos ângulos teria que ser determinado através de uma série de relações de triângulos aí, né? Aqui, ó. Triângulos, vamos ver. Uma outra coisa que pode usar, que me ocorreu agora, é o seguinte. Vou fazer aqui de outra cor para poder tirar em seguida. Não, usar a cor mais clara. Esse aqui mais forte. Pensa nessa construção aqui, ó. Nessa e nessa daqui. Né? Esses triângulos que eu desenhei aqui, eles estabelecem uma relação. Não. A gente teria que tentar ver se eles estabelecem uma relação de semelhança. Teria que esses ângulos são opostos pelo vértice. Não, acho que nesse caso seria prematuro afirmar isso. Vou ter que analisar com mais calma depois. A minha ideia inicial de abordagem ainda seria aquela, ver o que acontece nessa parte da figura, né, através de semelhança de triângulos, e observar as duas características do incentro, né, dessas distâncias serem iguais e desses ângulos serem divididos em duas partes também iguais, tá? Mas aí vamos ver o que dá. Enquanto isso, vamos prosseguindo. Então, aqui no circuncentro, o ponto de encontro das três mediatrizes, né? O circuncentro ele é chamado assim porque
ele pode ser muito bem obtido como o ponto que resulta, como vou dizer, não das três mediatrizes como eu escrevi, mas quando você coloca uma circunferência circunscrita ao seu triângulo, né, o centro dessa circunferência ele coincide com este ponto chamado de circuncentro. Então seria assim. Deixa eu tentar desenhar aqui essa figura. Assim. Aqui, né? Fazer um triângulo qualquer. Não precisa ser necessariamente um escaleno, um retângulo, nem nada. Aí. Então, o centro desse triângulo, ou dessa circunferência, ele vai dar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver, aproximadamente nessa parte aqui. É o centro da circunferência, tá? Então, o centro dessa circunferência ele vai coincidir com o encontro das três mediatrizes, né? Lembrando que mediatriz é um segmento de reta que a gente já falou anteriormente. Ele nada mais é do que um segmento que... como vou escrever? Ele divide o triângulo em duas partes iguais. Vou fazer assim, ó. Você pega o seu triângulo e divide ele em dois segmentos iguais, digamos aqui, né? E através desse ponto, você traça um segmento perpendicular passando por esse ponto. Vou fazer assim. Então, dividiu esse segmento, esse lado do triângulo em duas partes iguais. Eu vou colocar aqui logo os nomes, né? Que é o segmento A, B e C. Fazer a mesma coisa com o segmento AB. Vou dividir ele em duas partes iguais e através desse ponto médio, vou traçar aqui um segmento perpendicular a ele. É só fingir que está correto, né? E aqui no segmento BC, pegar aqui o ponto médio, dá mais ou menos por aqui. Minha figura está bastante fora de escala, tá? Mas tentando ilustrar a ideia. E a partir desse segmento vamos traçar aqui mais um segmento perpendicular passando por esse ponto médio. Então vamos chamar novamente esses pontos médios aqui de... lembrando, vou colocar o símbolo de perpendicular em cada um deles. Aqui. Então, esse primeiro aqui de baixo é o M1, esse aqui vai ser o M2 e esse aqui o M3. E o ponto onde eles se encontram, vou chamar de ponto O, né, que corresponde ao centro da circunferência também. Tá? Então, características do circuncentro. É o centro. É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Ao triângulo. Definir dessa maneira fica mais intuitivo, né? Enquanto que do incentro
eu não coloquei, né, mas ele é o centro da circunferência inscrita ao triângulo, né, ou seja, um círculo desenhado aqui dentro, tangenciando cada um dos lados do triângulo. Então, deixa eu ver aqui se eu encontro um problema sobre circuncentro. Cadê? Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar o circuncentro de um triângulo isósceles que é interno ao triângulo e duas mediatrizes. Vamos tentar desenhar essa representação. Aqui é um triângulo isósceles. Então, esse lado igual a esse lado. De tal forma que duas mediatrizes formam um ângulo de 50 graus. Então, determine os ângulos desse triângulo. Então, duas mediatrizes formam um ângulo de 90 graus. Então, vou colocar A, B e C, sabendo que o triângulo A, B e C é isósceles. E vamos traçar aqui então as mediatrizes. Por exemplo, a mediatriz correspondente ao segmento BC. Vamos pegar o ponto médio de BC, né? E vamos fazer aqui, ó, esse segmento de reta, né? Com um ângulo de 90 graus. No caso da base BC, né, como se trata de um triângulo isósceles, ele vai coincidir com o vértice A mesmo, né? Agora nos outros, a gente vai pegar aqui o ponto médio de AB. Ponto médio de AB vai dar mais ou menos aqui, ó. Assim. Formando um ângulo de 90 graus. E o ponto médio de AC, mais ou menos aqui na mesma altura. Formando um ângulo também de 90 graus. Com isso, vamos ver, duas mediatrizes formam um ângulo de 50 graus. Então, o circuncentro de um triângulo isósceles é interno. O circuncentro, está aqui o circuncentro, que ele é interno ao triângulo, como está aqui o circuncentro O, é interno, ele está na parte interna do triângulo. E duas mediatrizes formam um ângulo de 50 graus, né? Então deve ser essas duas mediatrizes aqui, né? Essa do triângulo, do segmento AC e do segmento AB, né? Determine os ângulos desse triângulo. Pelo menos esse problema está meio... Não sei se ele está completo quanto às informações, né? Tô achando ele meio estranho. Mas enfim, vamos ver se com isso dá para resolver. Deixa eu tentar tirar aqui menos coisas do... Vamos ver. Circuncentro de um triângulo isósceles é interno ao triângulo e duas mediatrizes formam um ângulo de 50 graus. Bom, creio que ele esteja se referindo a essas duas mediatrizes formando um ângulo de 50 graus, né? Não ficou muito claro, mas
Determine os ângulos desse triângulo. Não faz sentido. É o seguinte, deve ser essa mediatriz com essa outra aqui, ó, formando um ângulo de 50 graus, né? Aí por que eu acho que é essa daqui? Porque só assim eu consigo determinar um dos ângulos do triângulo, né? É esse daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar mais claro. Porque se eu garantir que essa mediatriz, eu vou chamar essa mediatriz aqui de M1 e essa outra aqui de M2, tá? Essa terceira eu não preciso nem colocar na nossa classificação. Vou até tirar ela aqui do problema. Então, duas dessas mediatrizes formam um ângulo de 50 graus. Formando um ângulo de 50 graus, significa que se esse ângulo é de 90, esse ângulo também é 90, certo? Se esse ângulo é 90, esse ângulo é 50, quanto mede esse ângulo aqui, gente? Esse ângulo que falta? Quanto? Esse aqui mede 40, né? Por quê? 40 mais 50 dá 90, né? Com 90 dá 180. Porém, como se trata de um... cadê? Ah, sim. Como essa mediatriz, ela coincide... outra coisa. Como esse triângulo, na verdade, ele é isósceles, né? Essa mediatriz M1 também é bissetriz. Tá? Isso é porque o triângulo é isósceles. Né? Se ela é bissetriz, significa que esse ângulo aqui também mede 40. Né? Ou seja, o ângulo A mede 80. Tá? Então esse primeiro ângulo mede 80. Agora quanto medem os ângulos B e C? 50, né? Porque se o triângulo é isósceles, o ângulo B é igual ao ângulo C. Né? Esses ângulos da base são iguais. Né? E como a gente tem que ter A mais B mais C igual a 180, né? E eu já tenho que o A é igual a 80 graus, então B mais C tem que ser igual a 100 graus. Como eles são iguais, portanto, B igual a 50 e C igual a 50. Certo? Então, um probleminha também bem elaborado, né? Só que o começo dele eu achei que faltou uma formulação mais precisa, né? Quanto a essas mediatrizes aqui, né? Por exclusão, eu acabei concluindo que só poderiam ser essas duas, né? Ou seja, qualquer uma que relacionasse a essa mediatriz M2, que também é bissetriz, né? Só assim eu conseguiria determinar com certeza um dos ângulos, o ângulo A, né? E assim determinasse o restante. Né? Então, mas deu para resolver, né? Certo? Então, vamos ver aqui. Esse foi o circuncentro, né? Falta só mais um conceito para a gente finalizar, que é o ortocentro. Na
Na verdade, tem uma coisa que eu acho que o livro de vocês não fala, que é o seguinte. Tem diferentes formas assim de acontecer o circuncentro, né? Dependendo do triângulo que a gente está trabalhando. Então, um exemplo. Vou colocar aqui. Aqui. Todos eles têm o mesmo centro, né? Quando o triângulo que a gente está trabalhando é um triângulo retângulo, vou colocar assim de vermelho. O circuncentro ele vai coincidir com a hipotenusa. E vai acontecer essa situação aqui, ó. Tá? Isso quando o triângulo é retângulo, né? Quando o triângulo ele é um triângulo um obtusângulo, né? Quando a gente tem um ângulo maior do que 90 graus, uma situação que ocorre é desse ponto do circuncentro está fora do triângulo, né? Então a gente tem uma situação semelhante a essa daqui. E quando a gente tem o caso que a gente viu agora, que é um acutângulo, o circuncentro ele está dentro do triângulo. Então, ó, triângulo retângulo, obtusângulo, e um acutângulo. Quando esse ângulo alfa aqui é maior do que 90 graus, aqui é igual a 90, e aqui alfa, beta e gama, né? Alfa é menor que 90. Acho melhor colocar assim: alfa, beta e gama menor que 90 graus, né? Então temos aí os diferentes tipos de circuncentro ocorrendo, ok? Então só para vocês ficarem cientes dessa situação, tá? Então o circuncentro ele pode estar fora do triângulo, pode coincidir com um dos lados do triângulo, no caso do triângulo retângulo, e pode estar naturalmente dentro do triângulo, como é o caso que a gente viu, né, em triângulos acutângulos, ok? Só para o livro de vocês, eu acho que ele não faz essa ressalva, né, eu acho que vale a pena mencionar, né? E a última situação a ser explorada, que é o ortocentro. O ortocentro ele nada mais é do que o encontro das três alturas de um triângulo, né? Então, como é que eu coloquei o anterior? Foi ponto de encontro das três mediatrizes. Então, ponto de encontro das três alturas. Então, como que isso acontece, né? Você tem aqui a figura do triângulo. Vou pegar aqui um triângulo mais geral, igual a gente vem estudando.
Lembrando que, uma vez definidos os vértices A, B e C, né, a altura do triângulo pode ser definida como o segmento que parte de cada um desses vértices, por exemplo, partindo do vértice A, e vai até o segmento BC, formando com o segmento BC um ângulo de 90 graus. Né? Então, por exemplo, ó, isso aqui não, né? Mas isso aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus, é uma altura. Né? Partindo de C, por exemplo, indo até aqui, formando um ângulo de 90 graus, é outra altura. Né? E indo de B até o segmento AC, formando um ângulo de 90 graus, é outra altura. Né? E todas essas alturas se encontram em um ponto, a gente vai chamar de H. Certo? Então, essa é basicamente a característica do ortocentro. E deixa eu ver o que a gente pode citar de característica mais notável dele. Não tem, como as outras definições anteriores, não tem uma característica que a gente possa utilizar, né, de forma especial nesse tipo de ponto do triângulo. Mas é útil reconhecê-lo, porque, por exemplo, em triângulos equiláteros, né, o ortocentro, o incentro, o baricentro, todos eles coincidem em um mesmo ponto. Né? Então, então, se você tem uma situação, problema envolvendo esse tipo de triângulo, e ele pede para você calcular, por exemplo, o ortocentro, é interessante você saber do que se trata exatamente, né? Mesmo que ele não tenha uma característica exata. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui um problema que possa ser utilizado. Tenho aqui uma situação. Um exemplo. Vou pegar aqui um triângulo qualquer ABC, com... Deixa eu tentar desenhar. A, B e C, com o ortocentro dele sendo mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver, coincidindo para cá, dá mais ou menos aqui, parecido com a figura que eu desenhei acima. Né? Esse ortocentro vai ser, que eu vou chamar de H. Né? E com esse ponto H, eu vou formar um outro triângulo BHC. De tal forma que esse ângulo formado aqui, ó, vou colocar aqui de fora, né? Esse ângulo formado aqui seja de 150 graus. Né? Aí, de forma semelhante àquele problema que eu propus inicialmente, qual seria o valor desse ângulo A aqui? Então, sabendo que H é o ortocentro, qual seria o valor do ângulo A? Né? Alguma ideia? Lembrando do seguinte, vou pegar aqui.
Lembrando que se é o ortocentro, significa que esse segmento aqui, ó, por exemplo, forma com a base um ângulo de 90 graus. Da mesma maneira que esse segmento aqui, continuando até o BC, né, forma também um ângulo de 90 graus. E esse outro, continuando aqui o segmento B até BH, né, continuando o segmento BH, forma também um ângulo de 90 graus, né, com essa base AB, AC quer dizer, certo? Então, com isso, dá para a gente definir o valor do ângulo A, né? Eu acho que eu não deveria ter utilizado esse problema, porque ele é um argumento semelhante ao do anterior, mas não sei, vamos ver se com esse caso aqui dá para destravar, né? E aí, alguma sugestão? Ele não fala se o triângulo é escaleno, se ele é isósceles, se ele é equilátero, só fala que é um triângulo ABC qualquer, né? E fala da medida desse ângulo de 150 graus, né? Com base nisso, a gente tem condições de calcular a medida desse ângulo A? É informação suficiente, sim. Mas o que usar para poder fazer esse cálculo? Professor, pode fazer uma pergunta? Sim. Esse B e C são bissetrizes? B e C? Uhum. Não. É só dividido em duas partes, né? Não, fala esse segmento aqui em azul? É, BH e CH. Não, eles são ortocentros, né? São se prolongados até chegar aqui na base, como eu fiz aqui, vão formar um ângulo de 90 graus. Não vão dividir esse ângulo aqui em duas partes iguais, não. Ou se vão, o problema pelo menos não nos dá elemento para poder afirmar isso. Se fosse, na verdade, acho que voltaria à situação anterior, né? Daquele problema inicial que eu propus, né? O ângulo oposto ao 150 seria 150 também? Agora daí o seu argumento já vale, né? Porque aqui a gente prolongou, né, esse segmento, correto? Deixa eu fazer aqui da mesma cor para não ficar... Deixa eu apagar isso aqui, né? Ficar assim. A gente prolongou esse segmento, né, até chegar aqui e formar um ângulo de 90 graus. Né? Aí, de fato, como eu fiz um prolongamento, eu posso afirmar que esse ângulo formado aqui, ele é sim de 150 graus. De fato, isso é verdade. E agora? Agora ficou fácil, né? Isso. Agora é só somar os ângulos internos. Exato. Aqui, ó, tem o ângulo A somado com... Eu sei que aqui é 90, aqui é 90. Então, 90 e 90 é 180. Né? Mais 150 graus é igual a 360. Porque essa figura aqui é um quadrilátero, certo? Soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Né? Então, A mais... Aqui dá 330, né? Isso. Igual a 360 graus. Então, 360 tira 330, sobra 30 graus. Esse caso é bem mais simples, né? Na verdade, do que o anterior. Achei que ia ser uma argumentação parecida, mas é bem mais fácil. Beleza?
Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Não? Então era isso. Na aula de hoje a proposta era mesmo só falar um pouco sobre esses ângulos notáveis, né? E tentar entender um pouco. Na aula seguinte, quando a gente for continuar e falar sobre polígonos, né, a gente vai ver, não necessariamente, né, na aula seguinte, né, mas nas aulas que vão vir depois dessas, né, a gente vai uma hora ou outra retornar nesse conceito desses pontos notáveis do triângulo e relacioná-lo com pontos notáveis do quadrilátero, que também possuem. Tá? Então, antes de fazer esse estudo do quadrilátero, fizemos essa parada aqui novamente, né, nos triângulos, para poder fazer essa assimilação entre um e outro. Ok? Quando a gente está perto aí do final desse semestre, que para vocês eu acho que vai ser só o final do bimestre, né? Não sei como é que vai ficar o calendário de vocês. Vocês entraram na metade do semestre, né? Até o momento não foi nos dado ainda um posicionamento, mas vamos aguardar, né? Eu não sei se vocês sabem que agora em outubro tem um recesso, né? E as aulas formalmente voltariam só em novembro, né? Então vou aguardar para saber como vai ser, né? Mas até lá vão fazendo as atividades, né? E dependendo disso a gente vai ver como que vai ser as notas, né? Tá? Então vão fazendo lá que depois a gente vai ver como vai ficando, certo? Infelizmente não foi nos dado tanto mais informação para poder fazer um planejamento mais preciso a respeito disso. Ok? Professor, Sim? você vai passar prova? Não, não está funcionando esse negócio de prova, né, com aula à distância. Então toda a avaliação, como eu disse lá no início, na nossa primeira aula, está sendo com base nessas atividades lançadas no Classroom, né? Não só a avaliação, mas como também a presença, né? Como eu falei, quem entrega a atividade tem a presença da aula, quem não entrega não tem, porque como vocês podem ver eu também não faço a chamada durante a aula, né? Faço o controle de frequência com base na entrega das atividades, né? Então por isso que eu falo da importância de fazer as atividades e ainda por cima de acordo com a formatação do jeito como está passado lá, né? Questão do critério de organização e tudo mais, né? Por enquanto a maioria está fazendo de forma a contento, né? Tá saindo uns trabalhos bons, né? Bem organizados, bem feitos, né? É só vocês manterem, certo? Aí quando as aulas voltarem a ser presencial é que voltaremos ao normal nessa forma de avaliar e de marcar presença, né? Como se faz normalmente em aulas presenciais. Beleza? Então, nesse caso, boa noite a todos e até a próxima aula. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Até. Não.